Fala vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão acerca de um evento para homens, a qual eu fui ontem e trouxe muita edificação para a minha vida, porque o que nós aprendemos ontem foi de grande valia e eu gostaria de compartilhar com vocês. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe o seu like aqui, nos acompanhe para essa nossa jornada diária de desenvolvimento, será de grande ajuda. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar que existe uma doença que está adentrando no nosso século e que essa doença normalizou quando você chega em um amigo e pergunta: e aí, fulano, como que vai as coisas? E aí ele vira para você e fala: tamo na correria, tamo nos corre, tamo aí na pressa, na luta, na batalha. Existem vários estudos que está sendo comprovado agora de que por a gente estar vivendo em uma época super acelerada devido à industrialização, automatização das coisas, redes sociais, o nosso tempo ele está ficando cada vez mais escasso e preenchido por estímulos audiovisuais. E cada vez mais nós estamos sendo estimulados a procurar parar o silêncio e preenchê-lo com alguma coisa. E na palestra de ontem foi dado justamente 10 diagnósticos de que nós, principalmente homens, estamos com pressa e a gente não está percebendo, que a palestra de ontem foi voltada, o evento de ontem foi voltado para homens. E aí quando eu me deparei com esse diagnóstico, eu falei, cara, nós realmente estamos com pressa. Todos nós temos as mesmas 24 horas. Só que o que está acontecendo devido ao avanço da tecnologia, redes sociais, é que dentro dessas 24 horas nós estamos tentando preencher o máximo possível cada minuto, cada momento de silêncio com um áudio, com uma música, com um filme, com uma série, com um podcast, para que a gente tenha a sensação de que a gente não está procrastinando, quando na realidade isso vai detonando com o nosso cérebro, porque a gente fica viciado em estímulo. E aí eu quero passar esses 10 sintomas aqui para ver se você que está assistindo esse vídeo se encaixa. E eu tenho certeza que em algum desses aqui você vai se encaixar. E esse vídeo pode te ajudar a você ter uma vida sem pressa. Nessa palestra justamente nós aprendemos que nós temos que ter também o nosso lugar de descanso. Um dos pastores que estava ministrando, ele falou que a palavra deserto, quando ela foi escrita no grego, quer dizer eremos. E eremos traz a ideia de lugar de descanso. Deserto na Bíblia não significa um lugar hostil. Pelo contrário, significa um local de descanso, onde você vai, um local de quietude, um local de solitude, onde você vai para refletir. Você já está familiarizado hoje em dia com a palavra tédio? Qual foi a última vez em que você se permitiu sentir tédio? E essa aqui é uma pergunta bastante relevante porque a maioria de nós não queremos sentir mais tédio, nós não queremos ficar mais sem fazer nada. E a cada momento em que nós nos sentimos entediados, o que a gente vai fazer? A gente liga um estímulo, série, filmes, redes sociais, para que a gente não venha ficar no silêncio. Só que a resposta para os nossos maiores problemas, ela está quando nós ficamos em silêncio e paramos para refletir e observar o que está à nossa volta. Quando nós paramos para refletir e observar o que está à nossa volta, a gente começa a achar a resposta. E existe outro ponto também bastante importante, que é o seguinte: quando nós fazemos a prática da meditação, a prática da oração, a prática da autorreflexão, você ali em oração, próximo do teu joelho, você em uma meditação ali concentrado, automaticamente regiões do teu cérebro elas são ativadas e o teu corpo começa a produzir uma limpeza, uma restauração, ou seja, uma reestruturação de tudo aquilo que está desequilibrado no teu corpo. Mas isso vem do quê? Do silêncio. E eu me peguei esses dias pensando justamente nisso. Por exemplo, eu ia ler, eu já colocava um louvor. Eu ia assistir um vídeo, eu abria 10 abas, eu abro 10 abas de vídeo para poder sair no conteúdo e já ir para outro, e pulando para outro, já deixo um livro próximo e assim eu vou preenchendo esse tempo. E não dou tempo para o silêncio.
São poucas as vezes, apesar de eu amar o silêncio da onde eu moro e muitas das vezes fazer de forma intencional, mas cada vez mais está diminuindo essa parcela de silêncio. E eu já tinha percebido que eu gosto do silêncio, só que eu não tinha percebido que, devido aos estímulos audiovisuais, eu estava prejudicando esse meu silêncio, que é um tempo de reestruturação do meu corpo. Inclusive um tempo de oração, dedicação. Até mesmo para ler a palavra, o ideal, eu já vinha notando há alguns dias, que realmente é você estar em total silêncio, para que você possa ler, escutar a voz do teu pensamento, escutar a sua própria voz. Enquanto você está lendo com a mente aqui, você vai também falando algumas passagens, para que você possa armazenar essa informação e refletir essa passagem a qual você está lendo. O primeiro sintoma é a irritabilidade, ou seja, qualquer coisa que alguém faz para você, ou qualquer barulho que você ouve, que é aquele barulho que você não está sintonizado, ou um barulho excessivo, ou alguém chega próximo de você falando, ou alguma coisa que alguém faz contrária ao que você tolera, você já fica irritado facilmente. Automaticamente você vai perdendo também a capacidade de autocompreensão e também uma capacidade elevada de compreender o outro, porque de um homem exige-se uma compreensão de alto nível. O que acontece? O homem ele é extremamente racional, tá? O homem ele é extremamente racional. A mulher ela fala aquilo que ela sente, mas o homem, por ele ser lógico, ele ser racional, ele sempre procura entender do meio lógico o que aquilo está acontecendo. Quando você começa a ficar irritado demais, você vai perdendo, você vai deixando de dar lugar para essa autocompreensão, para esse controle, para essa demanda de compreensão que você tem, e aí você começa a ficar um cara desequilibrado, que qualquer coisa vai te irritar e você vai explodir por pouca coisa. Então isso é um problema. O segundo sintoma é hipersensibilidade. Ou seja, qualquer coisa você acaba ficando o quê? Ofendido. Qualquer coisa você fica ofendido. Você perde, além de você ser alguém que se irrita facilmente quando é contrariado, você também, qualquer coisa, você vai perdendo o teu filtro de barreira do que as pessoas falam a teu respeito e automaticamente você fica alguém sem estrutura. Qualquer coisa que alguém te fala te fere. E, portanto, você prefere ficar o quê? Mais reservado. A terceira coisa, a inquietude. Ao mesmo tempo que você se torna alguém irritado, alguém hipersensível, automaticamente você se torna alguém inquieto. Ou seja, um dos sintomas de alguém inquieto também é você mexer constantemente sua perna. Você fica muito agitado, parece que você está acelerado. O tempo inteiro você está com a sua mente ligada num turbilhão. Apesar de você não falar muito, mas no teu canto você está sempre procurando um estímulo. Você nunca está em paz de sentar e sossegar. O quarto ponto é o vício no trabalho. E aqui entra um ponto que é o seguinte: nós homens somos, de fato, estimulados a trabalhar. Esse é um papel do homem. Só que sempre é pregado para nós que nós temos que dar o sangue no nosso trabalho, porque nós temos que ganhar dinheiro, nós temos que construir patrimônio, construir família. Então o que acontece? Na mente do homem, desde cedo ele já é condicionado para trabalhar noite e dia. E ele gastar a saúde dele no trabalho. Então o que funciona na nossa cabeça é que desde cedo nós temos que trabalhar para nós ganhar dinheiro e construir nossa família e mudar a realidade dos nossos pais. E é uma crença comum no meio dos homens da gente gastar a nossa saúde no trabalho para que a gente venha adquirir a tão sonhada liberdade financeira, para construir a nossa família. E uma das coisas que acontece bastante é que nós homens sempre passamos muitas horas no trabalho e sempre procuramos mais trabalho ou maneira de ganhar mais dinheiro. Então, consequentemente, em nome de você defender essa bandeira do trabalho com a desculpa de que você vai trazer todos os mantimentos para sua família, que realmente você, na maioria das vezes, você faz, o homem de verdade ele faz isso, automaticamente você negligencia outros pilares e você só se dedica no pilar do trabalho para trazer o dinheiro para dentro da sua casa. Mas você não cuida de outros pilares, como a manutenção, se você é casado, do teu casamento,
o seu tempo de mesa com sua esposa, seus filhos, você sentar e conversar com seus pais, você dialogar, você sair para poder conhecer novas pessoas. Não, você vive para o trabalho. Então, por exemplo, você trabalha 10, 11, 12 horas por dia e aí você quase não gasta porque você está guardando dinheiro e na oportunidade que você tem de ganhar mais dinheiro, você vai fazer. Se você puder pegar um segundo trabalho, você vai pegar e você começa a viver para o trabalho para ganhar mais dinheiro. E automaticamente, se você é solteiro, isso é algo bom, porque você consegue juntar patrimônio, dependendo da área que você está. Mas se você é casado, isso começa a se tornar um problema, porque você muitas das vezes negligencia o pilar da família, às vezes o pilar espiritual, e isso começa a girar uma bola de neve. E ontem mesmo nós fizemos uma dinâmica com os homens que estavam ali no local. Nós sentamos, conhecemos novas pessoas, e para pessoas desconhecidas nós pedimos oração. E aí nós contamos um pouco da nossa história ali um para o outro, e pedimos para que ele orassem. E algo muito comum entre todos os homens era que, cara, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, porque vários deles recém-casados, outros prestes a casar, mas que estavam trabalhando demais e não estava sobrando tempo para cuidar o quê? Da família. Porque eles acreditavam que o papel deles, de fato, é trazer todo o mantimento para dentro de casa e gastar sua vida no trabalho para que a sua família fique bem. E é preciso ter um equilíbrio. Então, a palestra de ontem foi voltada a uma vida sem pressa. Uma vida sem pressa. Você aproveitar cada momento. Você vai trabalhar constantemente, mas você vai aproveitar os momentos de silêncio. Você vai começar a criar o quê? Um sabático. Um dia de descanso. Você vai criar um local na sua casa, por exemplo, esse meu cantinho que eu tenho aqui, eu dei uma mudada nele, então esse aqui é o meu eremos. É o meu local de descanso. É onde eu acordo todos os dias, depois de escovar meu dedo, depois de tomar meu café, tomar meu banho, eu sento aqui, pego a Bíblia, pego os meus livros e vou ler, vou estudar, e eu fico aqui no silêncio, sentado numa cadeira. Outra coisa, invista, se você puder, em uma boa cadeira. Isso aqui eu aprendi em um vídeo do Nômade Sincero. Ele falou que é preciso você investir em uma boa cadeira se você está dedicando tempo e esforço para aprender algo, porque a sua coluna vai agradecer. E eu não queria gastar dinheiro com a cadeira, só que quando eu entendi isso, eu ficava numa cadeira aqui bem ruinzinha e dura pra caramba, e minhas costas doíam, mas depois que comprei essa cadeira, rapaz, solucionou um grande problema meu, porque eu consigo ficar horas sentado aqui, bem tranquilo e bem sossegado. Então, realmente, se você tiver condição de investir em uma boa cadeira, investe em uma boa cadeira. Prepare um lugar na sua casa, um local que seja bacana de ver, digamos assim. Às vezes é uma sacada, às vezes até mesmo pode ser no seu quarto, não sei a sua realidade, ou no canto da sua sala, onde você possa fazer o seu local de descanso, onde você vai sentar ali, vai se concentrar em aprender algo e vai refletir e falar com Deus também. Quinto ponto, insensibilidade emocional. Esse aqui é um ponto que pega muita gente. O que acontece? Principalmente se você está namorando, se você é noivo, se você vai casar, né, se você tem alguém. Quando a pessoa ela é sozinha, ainda é tolerável, porque muitas das vezes ela não tem muitas pessoas ao seu redor. E por mais que ela se torne insensível, ela passa essa visão, mas automaticamente ela acaba não prejudicando muitas pessoas que estão ao seu redor. Agora, quando você tem um relacionamento, isso se torna um problema. Por quê? O homem insensível, para a mulher é um problema, porque tudo que a mulher vai relatar para ele não faz diferença nenhuma. Ele só está focado nele, porque ele tem um objetivo e as demais coisas que os outros têm são problema dele. Então ele se torna alguém indiferente a tudo e a todos que estão ao seu redor. Nada ele tá nem aí. Tudo que acontece com os outros, ele não liga. Simplesmente só fala, fulano, olha isso aqui. Ele fala, caramba, não é problema meu, resolva. Às vezes sua esposa tem aqueles dias, né, de entrar em crise e tal, e ficar nervosa, sua namorada às vezes perder um pouco o equilíbrio, e vir falar não sei o que, ele fala, ei, peraí, eu não tenho nada a ver com isso. Se resolva. Deixe de dar chilique, deixe dessas loucuras, eu não tenho nada a ver com isso. Fique quieta, que eu não ligo para isso. Então você se torna alguém indiferente, você perde a empatia para com o outro. Esse também é um dos sintomas de que você está com a doença chamada pressa. Assim como tem também a síndrome do pensamento acelerado,
que é você ficar o tempo inteiro ali preso naquele loop do futuro e pensando rápido demais, e você começa a sentir uma série de outros problemas que também se encaixa aqui: irritabilidade, hipersensibilidade, inquietude, vícios também, descontrole emocional, tá certo? A hipersensibilidade é um sintoma também da pressa. Outro sinal: prioridades fora de ordem. Ou seja, a pessoa que, digamos que ela tem 5 atividades para fazer. Dentre essas 5 atividades, ela não sabe enumerar o nível de prioridade e importância que ela tem que fazer. E automaticamente ela começa a fazer aqui. Ela começa pelo que é menos importante, do menos importante para o mais importante. Isso se torna um problema. Porque automaticamente, quando você, isso é fato, assim que você acorda pela manhã, se você não dá ênfase nas tarefas mais importantes para realizá-las, se você deixar elas para o final, você vai acabar não realizando essas tarefas mais importantes. É a mesma coisa. Você levantou para ir lá amanhã, você pegou o celular, ao invés de você fazer uma oração e pegar a sua Bíblia, ou você ir devotar a sua espiritualidade, você trabalhar esse pilar, você não vai fazer isso no restante do dia. Ou se você for fazer, você vai fazer pelas coxas. Essa é a realidade. Ou também, você acordou pela manhã, você não pegou aquilo que você tem que fazer, que é estudar, realizar o seu projeto de autorreflexão, ou realizar uma tarefa muito importante na sua vida, e você for deixar para o final, no final vai sair meia boca. Porque o nosso cérebro ele começa com toda a energia, aquele pico. Então ele tem um poder de concentração maior no início. De tal maneira também entra outro dado de que quando você está palestrando para alguém, existem estudos que mostram que você tem a atenção das pessoas ali por, no máximo, 30 minutos. Depois disso já começa a cair o desempenho, do foco, da atenção dessas pessoas. Então o teu cérebro é a mesma coisa. Ele já acorda naquele pico. Você acaba despertando, escovando seus dentes. Quando você pega nos livros, teu foco ali está a 1000. Então você consegue manter preso ali por um tempo. Então você consegue estudar. Quando você direciona esse teu tempo para ser bombardeado por mais estímulos da rede social, de filme, de séries, e diz que vai fazer as coisas de mais importância no final, quando passar o tempo e chegar nesse final, você não vai ter feito nem metade das coisas importantes que deveriam ter feito. Ou seja, uma inversão de prioridades. Então, é por isso que você treinar o teu cérebro, né, igual muitos desses coaches eles falam, né? E você ter um pensamento na hora e você fala, cara, vou fazer isso aqui. Eu tô precisando gravar o vídeo. Não, vou gravar ele agora, porque senão não vou conseguir realizar depois. Essa é uma mentalidade de você treinar e fugir dessa falta de administração das tuas prioridades, ok? Próximo sintoma é a falta de cuidado com a saúde. Isso é muito comum, tá? No meio nosso, dos homens, no meio das mulheres também, mas no quesito dos homens é muito comum os homens não se preocuparem tanto com a questão da saúde. Porque nós homens sempre falamos que nós vamos ter tempo. 1 hora nós vamos começar a cuidar da nossa saúde. Só que essa hora em que a gente vai cuidar da nossa saúde é justamente quando aparece um sintoma de alguma enfermidade. Esse que é o negócio. Aí a gente começa a correr atrás. Tem época da nossa vida que a gente está disposto, então a gente vai jogar bola, vai para a praia, a gente está correndo, a gente está pedalando, a gente está fazendo algum exercício, mas depende muito também do ambiente e do estímulo que você recebe. Só que devido também a você estar viciado no trabalho, você começa a tirar essa questão de prioridade. Você fala, rapaz, cuidar do meu corpo, eu não tenho tempo para isso aqui não é importante, eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro. Aí sim, aí quando eu tiver dinheiro, aí eu vou cuidar. É sempre essa desculpa que o homem ele utiliza. Só que na maioria dos casos, a maioria dos homens começam trabalhando demais e acabam trabalhando demais, sem dinheiro, sem cuidar da saúde, todo detonado. Porque ele não soube administrar. E na maioria dos casos, a maioria dos homens, igual eu falei em vídeos passados, a maioria da gente não vai ser rico. A maioria de nós não vai ser milionária. A maioria de nós não vamos ter uma vida próspera e cheia daquela tranquilidade, daquela liberdade. Não vai, porque existe sacrifício. Só que é um sacrifício com inteligência, com um projeto, com uma metodologia. E a maioria não tem isso. Então, às vezes, as pessoas dão a vida no trabalho e elas perdem a sua vida devido a esse esforço constante no seu trabalho e em algumas áreas da sua vida e não conseguem realizar metade do que elas desejavam. Isso aqui é um fato. Então, você deixa a sua saúde para um segundo plano. O 8º sintoma é você começar a não terminar aquilo que você começou.
Você conhece alguém assim ou você é assim? Você começa 5 projetos diferentes. Você quer estudar cerca de 5 assuntos, você começa a fazer 5 coisas, 5 cursos, promete adquirir 5 habilidades, promete ler 5 livros dentro de um ano. E aí você começa a ler um, você não termina, você pula para o outro, você começa, não termina, pula para o outro e assim vai. Você passou por 10 e você não conseguiu terminar um. Isso é um problema porque começa a afetar na tua vida também, nas tuas escolhas em todas as áreas da sua vida, inclusive relacionamento, ok? Às vezes as pessoas não param para pensar, mas digamos que se você começa a ler um livro, fininho desse aqui, ó, que tem aproximadamente, vamos ver, 31 folhas. 31 folhas. Você começa a ler ele. Quando você chega na página 15, você já perdeu o interesse, tem um problema com você. Você não consegue terminar um livro de 31 páginas. Daí, desse livro, você pula para um curso de 6 meses que você estudou 2 meses, depois perdeu o interesse. Depois você pula para adquirir uma nova habilidade de investir, por exemplo. Aí você começa investindo durante 2 meses, depois já deixa de investir e gasta todo o dinheiro. Quando você estiver num relacionamento, você vai iniciar um relacionamento, vai passar durante um tempo ali, depois na hora de firmar um compromisso sério, você vai fazer o quê? Inconscientemente, eu preciso pular fora disso aqui, porque isso aqui vai me prender. Isso aqui vai ser um problema para mim. Eu não estou preparado para isso aqui. Automaticamente você fala, acabou, tá tudo acabado entre nós. E aí você fere famílias e fere pessoas. Ou seja, um comportamento escapista. Você não conclui aquilo que você se comprometeu. Automaticamente você passa a ser uma pessoa que não sabe o que é honra, que não sabe o que é palavra, que não sabe o que é o comportamento de um homem que dá a sua palavra e tem que cumprir. Você não tem responsabilidade, você não tem compromisso com a verdade. E isso a palavra de Deus, ela confronta. Ah, Micael, mas eu sou assim, como é que eu faço? É simples. Começa por coisas que você acha que não tem nada a ver. Um livro, por exemplo. Não caia nessa de, tá lendo um livro, não gostou, eu paro, vou para outro. Claro, isso é para quem já tem o hábito e é uma pessoa que está procurando conteúdo relevante dentro de um livro. Só que se você adquire e segue esse tipo de conselho e você leva ele à risca, você pode cair num problema que é do comportamento escapista. De tudo que você começar, você não terminar. Comigo começou nos livros. Eu não terminava aquilo que eu começava. Depois que eu me comprometi de que todos os livros que tiver ao meu alcance, tiver no meu ambiente, eu vou lê-los, mesmo que eu não goste, para que o meu cérebro ele seja condicionado a terminar tudo aquilo que ele começar, a minha vida mudou. Então, ou seja, teve vários livros aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, eu comprei ele há 1 ano e meio atrás. Eu ainda não li, eu li 3 páginas dele e não terminei de ler. Será o próximo livro que eu vou ler. Só que esse da Teologia de Apocalipse, por exemplo. Esse outro aqui, ó, Teologia de Apocalipse, eu comprei há 2 anos atrás. Eu também tinha lido metade dele e não tinha terminado. Depois que ano passado girou essa chave na minha mente, eu comecei a ler esse livro aqui. E por mais que eu não estava familiarizado com a leitura, porque é uma leitura técnica, é uma leitura um pouco chata de você compreender, eu comecei a lê-lo e comecei a ganhar essa expertise de me familiarizar com esses temas técnicos. E aí eu estou amando esse livro. Porque no início dele ele é um pouco chato, porque eu não entendo acerca do assunto a qual ele trata. E não é uma leitura que vai atraindo tua atenção assim no máximo, não, é aos poucos, bem pouco, para poder decifrar o que tem em Apocalipse. E agora, eu com certeza vou terminar porque eu já estou mais à metade dele. Entendeu? É a mesma coisa com o Livro dos Mártires. Comecei a lê-lo, parei, e agora que eu resolvi terminá-lo de vez. E isso me permitiu ler por ano, aproximadamente no ano retrasado 12, no ano passado mais de 25 livros. Esse ano eu estou com uma meta um pouco maior, mas eu não tenho mais pressa de aumentar essa demanda de livro. Vai ser, à medida com que eu vou adquirindo esses livros, eu vou lendo ele, vou estudando, vou criando conteúdo a respeito, vou aplicando na minha vida, vou estudando outras coisas, mas agora, depois que essa chave virou, eu não tenho pressa para terminar. Eu já tinha essa crença na questão dos investimentos, na questão de adquirir uma nova habilidade concernente ao futuro, mas eu não tinha no quesito de ler,
literalmente, porque eu lia mais rápido, né? Eu falava, não, vou começar isso aqui, vou terminar dentro de uma semana, depois já vou para outro, e depois já vou para outro, mas agora eu estou com mais calma, porque eu entendi que eu não preciso ter pressa. Isso em todas as áreas da minha vida. Você vê que é uma construção de conhecimento, por isso que é importante você se cercar de pessoas que vai trazer informações relevantes para você. Igual eu sempre falo, não precisa de pressa para você adquirir uma nova habilidade. Só que quando você começa a participar de diversos eventos, você está em roda de pessoas que vai trazer assunto relevante, você começa a entender que isso é importante para todas as áreas da sua vida. Para a leitura, para o relacionamento, para o casamento, para o trabalho, entendeu? Então, para a sua vida espiritual, para tudo. Então você começa a moldar os teus comportamentos, moldar a forma com que você enxerga o mundo. E isso é maravilhoso. 9º sintoma: perda da disciplina espiritual. Isso aqui é real, hein? Isso aqui é muito real. Quando você está com pressa, você acha que ler Bíblia, orar, fazer oração, meditar na palavra, você ir ao culto, tudo isso vai fazer com que você perca tempo, que não tem um nível de prioridade elevado, porque você vai dar uma desculpa de que você está sem tempo, que você precisa trabalhar para cuidar dos seus. E aí você acaba negligenciando a sua vida espiritual. Isso é um fato. Às vezes eu paro para conversar com pessoas e faço a seguinte pergunta. A começar por mim mesmo, tá? E eu me encaixo nesse diagnóstico. Apesar de eu ler bastante, de gostar de fazer a minha oração, faz algum tempo que eu não pratico a oração prolongada, que é o quê? Passar em torno de 2, 3 horas ali na concentração, orando, devotando minha vida a Deus. É sempre oração curta, desde que eu comecei a trabalhar na madrugada. Porque no meu cérebro criou-se a ideia de que se eu não dormir no mínimo 5 horas e levantar depois dessas 5 horas e ir diretamente estudar, eu vou acabar perdendo tempo. Se eu ficar de joelho, meu corpo pode danificar, algo desse tipo, se eu for orar, se eu for fazer uma disciplina mais prolongada de oração, o que não é verdade. Então o teu cérebro preguiçoso, ele inventa uma desculpa para poder roubar, surrupiar a sua disciplina espiritual. Então, a leitura, depois que ela é criada um hábito, dificilmente você perde. Mas a questão da oração, que é a prática espiritual ali, de você estar devotando o teu tempo para orar, você consegue perder ela. Porque exige tempo para você ficar em silêncio, sem pegar em estímulo nenhum. Simplesmente ali em concentração, adorando a Deus. Entendeu? Então isso, o teu cérebro ele foge. E aqui você vê que é toda uma cadeia. Quando você foge do tédio, automaticamente ele afeta a tua vida em diversas áreas. Inclusive em momentos de extrema importância de você estar a só. E eu acredito também piamente que isso vai refletir na hora do teu contato, no teu relacionamento, tá? Porque é algo que precisa ser construído, né? A mulher, ela só se entrega para o homem a partir do momento em que o homem entende que ele tem que construir o desejo nela. Então ele acorda pela manhã, ele vai fazendo as coisas para que à noite ele possa receber algo. Já o homem não, ele está pronto a todo momento. Então quando você começa a perder a capacidade de saber lidar com o silêncio, com o tédio, de construir as coisas, que existe um processo para que você consiga chegar lá, automaticamente isso começa a ser um problema. E aí você passa a não procurar, você vai para os meios que já tem prontos. Que é o quê? Rede social, a internet, pornografia, a pular a cerca. Entendeu? Tudo é uma cadeia que vai se retroalimentando. E quando você mexe em uma coisa, você acaba alterando o resultado de outra. Então é assim que funciona. E 10º e último sintoma é o que? O isolamento. Você agora está irritado, hipersensível, inquieto, viciado no trabalho, extremamente insensível emocionalmente, você não tem prioridade nas suas coisas, você não cuida da sua saúde,
você tem um comportamento escapista, você não tem uma disciplina espiritual e agora você é alguém totalmente isolado. Por você estar com todos esses sintomas, você se torna alguém frágil e aí você se isola. Você já não conversa mais com ninguém. Ninguém sabe quem você é. As pessoas vêm conversar com você pode conversar acerca de outro assunto, mas quando entra no assunto para poder saber quem é você, o que você sente, como você está, você se tranca. Você se torna um baú fechado, a qual ninguém tem acesso mais a você. Isso passa a ser um baita de um problema. Porque no público, você demonstra ser uma pessoa. Mas, no particular, na vivência ali, você é outra, totalmente diferente. E esse é um dos maiores problemas que acontece também dentro do relacionamento. Quando as pessoas, elas demonstram ser uma coisa que elas não são. E isso também é um sintoma de uma doença. E você passa a não abrir mais com ninguém, a conversar mais com ninguém. Então ninguém sabe nada a seu respeito, principalmente quem está do teu lado. Simplesmente você se torna um estranho, a qual, quando se depara diante de uma situação, você vai fazer de tudo para fugir. De tudo para fugir. Então você não consegue construir nada, você não consegue realizar nada, você não consegue começar e terminar algo, simplesmente você vira alguém invisível. E inconscientemente você acha que isso é maravilhoso, que isso é bom. Quando na realidade você está pedindo socorro, você está precisando de ajuda. Só que entra outro ponto, que é o que? O ego humano. Nós, principalmente homens, nós somos muito egoístas. Nós somos orgulhosos. E dificilmente nós vamos chegar para alguém e falar, estou precisando de ajuda. Por isso que eventos que reúnem homens, eventos que reúnem mulheres, e são dedicados para esse tipo de público, dá tanto resultado. Porque são nesses poucos momentos em que alguns homens eles resolvem e se sentem pertencentes e confiantes de abrir um pouco o que se passa na sua mente. E através da empatia, através da atenção, através da oração e da intercessão, você consegue alcançar esses homens. Então, nesse evento de homens, girou uma chave para mim. Porque eu volta e meia eu passo por alguns episódios com pessoas que eu conheço e ganho essas experiências de passar por situações conflitantes. E uma das áreas em qual eu estou pegando essa admiração, vocês já devem ter visto isso aqui, eu sou da área de humanas, tá? E quando você tem um chamado nessa área, todas as coisas que acontecem na sua vida vai te empurrando para essa área. Então, eu gosto de sentar na mesa e conversar e dialogar. E aqui fica um alerta também. Amigos não são aquelas pessoas que estão sempre com você quando você está no momento de festa, no momento da alegria, ou quando você também está no fundo do poço e aquela pessoa vem dar uma falsa atenção para você. Amigos são aquelas pessoas que decidem te dar tempo e atenção para te orientar acerca das escolhas erradas a qual você está tomando. Ou seja, ele vai falar aquilo que você não quer escutar, mas que você precisa escutar. Amigo, é isso. Ele vai chegar para você e vai falar, você tá com isso aqui, isso. E se você não tomar cuidado, esse ponto aqui você vai cair. Você precisa, mas eu não quero saber se você quer. Eu não tô aqui para isso. Eu tô aqui para falar a verdade para você. Eu não tô aqui para passar a mão na sua cabeça. Estou falando a verdade para você, que você vai entrar nesse caminho aqui, não tem volta. Então, acorda enquanto é tempo. Se você precisar de alguém aqui, eu tô aqui, eu sei o que fazer, vamos fazer isso. E aí o cara consegue te ajudar a sair daquele buraco, ok? Então, isso casa com diversos assuntos que nós sempre tratamos aqui. Tenha pessoas ao seu redor que vai se preocupar e trazer à tona o melhor de você, no quesito de ensinar algo relevante para você. Tempo de mesa. Tem pessoas que se reúnem na tua casa para divertir, para contar piada, para comer, ou até mesmo para orar e profetizar e tal, e falar de coisas que vão acontecer boa na sua vida. Ou pessoas que só se reúnem para poder fofocar, falar de desgraça da vida alheia, de política, de coisa irrelevante. Mas são poucas as pessoas que se reúnem na nossa casa para fazer o quê? Ajuntamento de casal, no quesito de aconselhamento, reunião para casal, reunião de conselho para jovens. Sentar numa mesa e dialogar acerca de projetos futuros, o que pode fazer para chegar e atingir o que você deseja. Reunião bíblica, de falar acerca das Sagradas Escrituras, de falar acerca de leitura,
algo de extrema relevância que vai mudar a sua vida. Conversa acerca de filosofia, tudo isso vai mudar a sua vida. Conversas superficiais não mudam a vida de ninguém. Não muda a vida de ninguém. Agora, conversar de coisas relevantes, conversar daquilo que é belo, daquilo que tem substância, vai mudar a sua vida, independente da classe social que você esteja. Ok? Então, muito obrigado por você ter assistido nosso vídeo até aqui. Se você está com um desses sintomas, por favor, comente aqui, venha junto assistindo nosso vídeo, compartilhe, comente também, e vai ser uma honra estar junto com vocês aqui, crescendo o nosso canal. Beleza? Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Micael Silva. Me siga nas redes sociais, Micael_Silva Oficial, e será um prazer receber todos vocês. Tamo junto e vamos para o próximo vídeo.